Fala, parceiro! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Comete do time de gestão da Belfone e eu tô aqui com a minha fiel escudeira, Bia. Tudo bem, Bia? Bem-vinda ao Belcast mais uma vez. Oi, pessoal! Sempre uma alegria estar com vocês no nosso Belcast. Muito obrigada, Fábio. Hoje temos a ilustre presença do Adriano e do Carlos falando sobre energia solar on-grid. Você tem que vir com a gente nesse episódio que está imperdível. Imperdível. Muito bem, vamos fazer as apresentações. Então, Adriano Neves Pereira, que é supervisor de vendas da Intelbras Solar on-grid, e também do Carlos Oliveira, o Cadu, que é o gerente nacional de vendas. Bem-vindos ao Belcast, pessoal. Bem-vindos! Obrigado, pessoal. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, Bia, Fábio. Vamos lá, vamos bater um papo descontraído aí para a gente conhecer um pouquinho mais do setor, falar das oportunidades, dos desafios, que são muitos, não são poucos, mas a gente espera conseguir contribuir um pouquinho aí com o nosso público. Exatamente, isso aí. Bia, Fábio, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, né? A gente estava bem ansioso também aqui para a gente poder fazer essa troca, né? E é exatamente como o Cadu comentou, né? Para a gente poder conversar aqui, falar um pouquinho sobre energia solar, né? Quebrar aí alguns paradigmas, né? Vamos trazer bastante novidade também. Tem bastante coisas bem legais para a gente poder estar contribuindo aqui, né? Nesse Belcast. E é isso, né? É Bora isso, lá? Com certeza. bora seguir, Bora. né? Então, Bora. seguindo nesse ramo de desafio, de oportunidade também, Cadu, conta pra gente. Esse ano tá passando por reviravoltas no mercado, Sim, tá sim. enfrentando alguns desafios. Quais são esses desafios quando a gente fala de solar on-grid? Na verdade, o solar, eu estou no solar já há bastante tempo, quase 10 anos aí que eu venho trabalhando nessa parte de on-grid. E o solar, ele enfrenta quase que anualmente ali um novo desafio, né? Então, a gente, desde o início lá, falando desde 2015, de quando eu entrei no solar, a gente todo, ano após ano, a gente dorme de um jeito, acorda com uma nova legislação aqui nesse ambiente que a gente vive, né? Esse ano, especificamente, a gente tem alguns desafios. Eu acho que o principal, assim, que a gente pode citar é a questão da inversão de fluxo, que veio para dificultar bastante, né? Isso começou lá em Minas Gerais, em 2023, começou em Minas Gerais. Exato. A CEMIG começou atuando dessa forma, reprovando os projetos ali baseados nessa questão de inversão de fluxos, só que a gente não tinha uma regra definida. Então, ao longo do tempo, isso veio entrando em pauta, né? E até que foi discutido e entrou em vigor, que a gente chama hoje do fast track, né? Que a gente fala que é até 7,5 ali kW que pode ser instalado. Então, criou-se, na verdade, uma regra, mas isso espalhou para o Brasil inteiro, né? A gente foi corrigir um problema de Minas e aí isso virou um problema nacional, né? Caramba. Hoje, São Paulo está vivendo essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, você já sabe que você seguindo uma regrinha, você consegue, pelo menos, homologar projetos até essa potência, né? Isso falando no projeto residencial, né? Que é hoje o nosso dia a dia ali, é o nosso principal negócio hoje, que são sistemas monofásicos, né? E Mas- também em relação à oportunidade, né? Exato, Porque a gente vê uma exato. procura muito grande. Exato. Assim, a gente sempre tem duas perspectivas de olhar as coisas, né? Do lado positivo, do lado positivo ou negativo, né? A gente sempre pode enxergar as coisas da melhor maneira, né? Então, assim, pô, beleza, pelo menos agora a gente tem uma regra, que a gente pode trabalhar num nicho específico ali, que é o nosso maior nicho, né? Onde a gente está falando que no Brasil, só 3,8% das residências tem solar instalado. Olha isso. Caramba. Exato. É, Deu então, tamanho da oportunidade, né? Olha o universo de oportunidades que a gente ainda tem, né? Então, apesar de ter uma regra que antes a gente não tinha, era uma dificuldade que a gente não tinha, a gente podia muitas vezes instalar sistemas de até 12, 15, 20 kW numa residência. Hoje a gente fica limitado, mas a gente tem uma regra definida onde a gente pode explorar todo esse universo ali que a gente tem, né? Tudo bem, o cliente às vezes não vai conseguir compensar 100%, mas o cliente compensando 50% que seja já é uma redução muito grande, né, na conta de energia, né? Então, são possibilidades que podem ser exploradas ali, ainda dentro de todos os desafios que a gente tem, né? E até contribuindo também com relação a esse ponto, é que a Intelbras ela entrou nesse mercado desde 2019, né? A gente foi se especializando, né, nesse novo segmento, né, para a Intelbras, que é uma empresa que veio lá de telecomunicações, né, foi evoluindo, Exatamente. segurança eletrônica, e aí a gente entra no mercado de energia solar. E esse ponto especificamente que o Cadu comentou muito bem, né, que tem essa, vamos dizer assim, essa barreira, né, dos 7,5 ali, para o nosso público hoje é super tranquilo. Por quê?
Basicamente é o residencial, é o consumidor final ali, o instalador da câmera já conhece aquela residência, né? Ele já instalou câmera na casa Já tem um primeiro acesso, ele né? tem o primeiro acesso. É. Então, hoje ele conhece esse cliente, ele já conhece esse público, né? E que é hoje, na verdade, o grande cliente da Intelbras, né? Que é a residência, né? Ali os pequenos comércios. Então, hoje a gente consegue atingir, né, esse consumidor final antes dessa barreira, né, que foi criada. Exato. E até para dar um spoiler aqui, né? Muito provavelmente a gente consiga antecipar no nosso portfólio o inversor de 7,5. Então, estava previsto ali para o finalzinho do primeiro semestre, a gente deve conseguir antecipar ele para maio ali, tá? Então, Pô, logo a gente excelente tem notícia, novidades no hein, nosso gente? portfólio. Olha, aí. já começamos esse episódio com spoiler, com novidade, oportunidade. Então, de fato, assegurando aí. que esse tá imperdível. Ah, com É certeza. isso, é Bota um isso. exclusivo aí, né? Bota um exclusivo só no Exato. Belcast. Exato. Mas muito bom, gente. Eu, aproveitando o gancho ali, né? Um pouco mais de 3% das residências têm energia solar, né? O Adriano, qual que é a previsão de crescimento para 2025, falando desse universo de solar? Fábio, muito legal essa pergunta. Na verdade, o mercado solar, na verdade, ele vem crescendo, né, ao longo dos anos, né? Na verdade, é um mercado ainda no Brasil muito novo. Você vai para o país da Europa, né, já estão muito mais evoluídos, né? Tá culturado. Então, culturado, exato. exato. Então, na verdade, no Brasil está em uma grande evolução, né? Mas especificamente para esse ano, né, no mercado de geração distribuída, né, no mercado que nossas revendas estão atuando, para esse ano a expectativa é de 11 a 13 gigas, né, de instalação. Então, ou Isso. seja, é um mercado. Pessoal, falando assim, o que é isso, Adriano, 13 gigas? É um mercado bilionário. É muita coisa, tá? E desde quando a gente começou, né, na verdade, a fazer, nós, como fala o Brasil, né, a instalar sistemas de energia solar, até o momento atual, a expectativa é a gente fechar esse ano em torno de 60, 62, 63 gigawatts, né, instalados. Então, ou seja, é um mercado em franca expansão, né, é um mercado gigantesco para a gente poder estar explorando ainda. Exato. E fora que a gente está falando de um universo de possibilidades de empregos também, né? Isso deve gerar mais ou menos uns 400 mil empregos no Brasil, né? Então é muita oportunidade e a gente consegue também ajudar a população de uma forma não só financeiramente falando em relação à economia, né? Mas em relação a também o quanto isso movimenta em relação a salários, em relação a famílias, né? Então isso, o solar de fato são muitas frentes que a gente pode explorar, né? Não, são, assim, a oportunidade de solar é em relação a emprego, é em Sim. relação à sustentabilidade também, né? A gente fala de um ecossistema onde tem um abastecimento solar, né? Onde tem uma captação da luz do sol. O Exato. Brasil riquíssimo, né, Exatamente. nesse recurso. Exato. Então, há tanta possibilidade, né? Um mercado que começou agora, está se desenvolvendo. Então, começou em 2019 junto com a Intelbras, uma empresa consolidada, uma empresa Exato. renomada, né, no mercado, e tendo essa segurança também de quem está nos assistindo, né, dos nossos revendedores, dos nossos clientes, de levar isso adiante, sendo que já tem ali um primeiro passo em relação às residências, em relação aos clientes que já atuam, né? Exato. E fora que se a gente olhar ainda para a quantidade quando a gente fala de políticas públicas ali, né? O quanto a gente pode explorar esse universo ainda, né? Com essa questão de instalar um fotovoltaico nessas moradias populares, né? O quanto isso não vai ajudar essas famílias, né? Então, são coisas ainda que estão muito no início, que a gente tem um universo de possibilidades a explorar ainda, né? Quando o governo realmente olhar para isso... Porque, no final, uma economia, muitas vezes, de R$80, R$100, faz muita diferença para essas famílias. É muita certeza. diferença. Uhum. Então, é uma coisa que ainda pode ser muito explorado dentro do nosso setor, né? Do nosso país, né? E acho que um dos grandes diferenciais também da Intelbras, né, nesse requisito assim de a gente ajudar, né, pessoas a entrar, né, em novos mercados, empregos, etc. A gente tem, né, uma equipe de treinamento, né? A Intelbras ela tem um centro de treinamentos, né, para a gente poder qualificar, né, mais instaladores, mais mão de obra, né? Especializando muito, né? Acho que isso é um ponto que a Intelbras ela zela bastante, né, pela qualidade, né? Qualidade, né, no treinamento, qualidade no produto, né? A gente se preocupa muito na forma que o instalador ele vai fazer a instalação na casa do cliente, né? Que seja algo correto, né? Tudo bem instaladinho ali, porque a gente sabe que energia solar é algo, né, perigoso, né? Então, Exato. assim... Não é simplesmente Não, instalar um não. chuveiro, né? Exato, Vai um Exatamente. pouco mais além. O risco né? é muito maior, né? Então,
isso é legal, né? O consumidor final saber, poxa, a Intelbras ela tem, né, uma cadeia de venda, né, no sentido que tem nossas revendas representam muito bem a marca lá na ponta, né? Fazendo a instalação É uma com extensão, total né? segurança. É Exato. uma extensão da marca. Coincidentemente, essa semana na Belfone, né, no mês de abril, a gente teve a certificação de solar também. Então, foi muito importante porque a gente aborda tanto temas técnicos, como também a prática, né, a mão na massa que a gente fala, da instalação do produto, da configuração ali manual. Então, é muito legal a gente trazer esse tipo de conteúdo para o nosso certeza. ouvinte, né, e para os nossos clientes, para que eles sigam com total segurança essas instalações. Teremos mais agendas ao longo do ano, né, Bia? Sempre. No Belfone Learning você encontra todos os treinamentos da Intelbras, né? Inclusive o solar. Legal, Exato. legal. Legal. E seguindo, né, a gente fala bastante sobre o desenvolvimento, mas como você, Adriano, vê a política brasileira em relação ao setor, em relação a esse auxílio? Legal, Bia. A política, na verdade, ela tem um papel fundamental, né, na expansão do solar no Brasil. Especificamente falando desse ponto, né, esse ano a gente teve, né, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né, uma quebra, né, no sentido da questão da tributação, né? Então, por exemplo, hoje a importação de módulos fotovoltaicos, nós tínhamos a isenção, né? Que ele era uma média ali de 9%, né? Na taxação, e aí esse ano a gente teve o aumento de até 25%, né? Então, o que isso significa? Que os geradores solares, eles vão ter um aumento, né? No seu ticket médio ali. Então, hoje eu vejo que, assim, a política ela tem um papel fundamental, né? Nesse processo, né? Até o Cadu ele comentou muito bem, né? Tem aí a inversão de fluxo, né? Que começou lá em Minas Gerais, passou por São Paulo, tá pegando alguns pontos também no Rio Grande do Sul, Goiânia, acho que também, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que eu vejo que a política hoje, né? Ela precisa nos ajudar, né? E aí nós temos aí a B Solar também, né? Sempre fazendo reuniões, né? Com os fornecedores, né? Tentando nos ajudar, porque eu vejo da seguinte forma, né? O solar, ele é um mercado que ele não tem mais volta. Né? E a Bia comentou muito bem, né? O Brasil é um país tropical como esse, né? A gente tem muito a crescer, muito a explorar, né? Então eu vejo que a política pode nos ajudar muito com relação a isso. Completando isso que o Adriano falou, o governo pode ajudar para o bem ou para o mal, né? A gente tem que estar sempre bem alinhado, porque realmente a gente tinha uma questão do ex-tarifário, por exemplo, os módulos tinham imposto de importação ali, mas ainda com o ex-tarifário era 0%, né? Então a gente não pagava nada, era isento praticamente, e aí você sai de 0 para quase 25%. Uma pedrada, É um aumento né? significativo, né? Mas ainda assim, quando a gente olha para o setor, se você pegar, eu nem vou muito longe, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ainda com 25% de aumento, a gente ainda é mais competitivo do que a gente foi há 3, 4 anos atrás, né? Então a gente tem ainda muita oportunidade ali. Por mais que a gente fale de aumento, a gente continua sendo mais competitivo do que um dia a gente já foi, né? E é importante também a gente pontuar sobre competitividade, porque nem sempre valor é Exato, realmente exato. entrega do produto com Exatamente. segurança, com garantia, Exatamente. com um suporte, né, por trás disso. Perfeito. Então, é importante esse adendo em relação à Perfeito. concorrência e competitividade de valor, né? Exato. Hoje eu posso falar, né, sentado hoje numa cadeira de um fabricante, trabalhando num fabricante, eu vim do mercado de distribuição, né? Eu posso falar com propriedade que isso faz muita diferença, né? A gente prezar pela qualidade, a Intelbras completou esse ano 49 anos, né? E a gente quer estar daqui 49 anos aqui novamente, né? Assim como a Belfone também quer estar daqui 49 anos. A Bia provavelmente passando o bastão para alguém ali, né? Com Nossa, certeza. olha só. Mas a gente quer estar daqui há muito tempo, né? E a gente está falando que a gente vende um sistema para 25, 30 anos, né? Então não tem como a gente trabalhar com produto de baixa qualidade, né? Isso precisa realmente estar... Bom o ponto. cliente final tem que ter esse entendimento de que ele realmente precisa trabalhar com marcas que vão estar aqui daqui 5, daqui 10, daqui 15. E que não vai gerar dor de cabeça, né? Porque a gente quer entregar Exato. solução e ponto final. Porque a Belfone acaba sendo uma extensão da fábrica, né? Então, Sem o cliente, a revenda, o cliente, ele sabe onde ir, né? Onde buscar essa solução, né? Então, você imagina você trabalhando com um fabricante fora do Brasil, né? O quão maior vai ser essa dificuldade, né? Enfim, então é um tema que realmente deve ser levado em consideração na hora da decisão, né? E o instalador ele tem um papel fundamental nisso.
eu vejo dessa forma, né? certeza, Ele conscientizar, né? que é o cara que conscientiza exatamente É o isso. consumidor final. Ah, Né, é. ele Tá na mostra ponta Com ali, ali, né? certeza. né? Eu tenho aqui Sem a dúvidas marca nenhuma. X e eu tenho a Intelbras, tá? Mas vamos ver a história desses dois concorrentes aqui? A Intelbras é uma empresa de quase 50 anos. E o outro? O outro eu nem sei quem que é. E se der algum problema, eu vou ligar aonde? Vou ligar para quem? E aí a gente resgata, né? Tudo aquilo que a Intelbras tem de realmente valor, né? É. Pós-venda, produto de qualidade, módulos com Inmetro, né? Então, assim, isso tem que levar em consideração. E porque muitas vezes a gente acaba pegando ali alguns orçamentos, né? E aí a gente analisa, tá, o da Intelbras está, só uma suposição aqui, 10 mil e o do concorrente 9. Tá, mas dando diferença de R$ 1.000. Mas financiado isso, a diferença ela é muito pequena. Sendo que eu vou ter aí um produto com uma garantia, um suporte para quem eu, né, deu problema, vou recorrer para o instalador, para a Belfone, para a fábrica, né, da Intelbras. Tem Então, toda uma isso cadeia, né, tem por toda trás, uma né? Não é cadeia. simplesmente o importador, que se ele Exatamente. perder lá o contato lá fora, ele vai ser cortado, né? Então Isso, tem perfeito. toda uma cadeia, todo um preparo aí, né? Com Diferente, certeza. né? É Sim. diferente. Preço é diferente de valor. Ponto Total, final. Fábio, com certeza. Ponto final. É valor né? agregado, né? Isso aí. Com certeza. Ô Carlos, sobre inovação, né? Vamos falar um pouco sobre inovação. Quais são as tecnologias que devem transformar aí esse nosso mercado de energia solar on-grid aí nos próximos meses, Primeiro, anos? a gente até falou algumas coisas sobre política aqui. Eu acho que o solar, ele não tem volta mesmo, né? Eu acho que é um caminho sem volta, principalmente porque a gente tem um universo de possibilidades ainda a ser explorada baseado em tecnologia, né? Sim. Então, os produtos, eles vêm fazendo movimentos de mudança, né? E a gente sabe que tudo que a gente viveu aqui já foi vivido em outros países, né? Então, o Brasil está vivendo nada mais do que a China já viveu um dia, a Europa já viveu um dia, os Estados Unidos já viveu um dia. Então, agora a gente está vivendo aqui, até pela forma que a gente vem crescendo em relação à instalação. E o que a gente vem falando muito ali é um assunto que vem batendo na nossa porta, são os inversores híbridos, né? Que é algo que a gente vem olhando já para isso já há algum tempo. A Intelbras sempre tem um cuidado de trazer o produto na hora certa, para daí a gente não também trazer nada obsoleto, né? Então a gente quer trazer o produto no momento certo, para a gente também não ficar com um produto aqui que vai calhar no estoque ali ou calhar na mão da nossa revenda, do nosso distribuidor. Então a gente quer ter essa certeza de trazer no momento certo, para daí a gente conseguir estar preparado para atender essa demanda de mercado que vai vir. Mas muito provavelmente até o final do segundo semestre ali a gente deve estar com esse produto no nosso portfólio. A gente ainda não tem uma data exata, mas a gente vem olhando para os nossos parceiros ali, e nós como fabricante com certeza vamos entrar nessa onda aí, até porque a gente já tem uma linha do off-grid ali, né, Sim. onde a gente já consegue explorar, né, essa geração de outras formas. Então a gente também tem uma linha de no-break, de baterias, então a gente já vem olhando para isso, para essa questão de como a gente vai conseguir ter uma autonomia sem precisar estar conectado na rede, por exemplo, ou como a gente consegue ter uma autonomia se de repente acabar a energia, né? Que vão ser o caso dos híbridos ali, né? Que você consegue trabalhar com a bateria, consegue trabalhar conectado na rede. Legal, Ainda no hein? sistema de compensação, você continua gerando, por exemplo, quando acabou a energia. Inovação, Então, né? é inovação. Que legal. Então, são coisas que... São tecnologias que vão chegando ali, As né? tendências, né? Exato, né? É. Então, a gente fala surpreender a nossa tecnologia, né? A gente espera conseguir surpreender justamente. aí dentro do nosso portfólio. Aí, em breve, a gente ter novidades ali em relação a esses inversores híbridos aí. Que legal. É um inversor híbrido, e aí se a gente olhar alguns anos atrás, o Brasil ele tinha uma potência diferente dos módulos, aí a gente vê, na época tinha módulos de 300 watts, hoje a gente está falando de módulos de 600, 700 watts. Então a gente começa a perceber como está tendo essa mudança também de tecnologia, né? Módulos mais eficientes, e aí até pegando também esse ponto que o Cadu comentou, que eu acho que é muito legal, que é o portfólio completo, né? Aquela questão do cross-selling. Pô, eu tenho sistemas on-grid, aí nós vamos ter o híbrido, hoje eu tenho Exato. o off-grid, carregadores veiculares também, né? Então, ou seja, é um ecossistema completo, né? Que Sim. a gente consegue entregar aqui, ó, para o consumidor final, né? Um pacote Intelbras aqui, né? Para ele... É uma solução ter a de solução energia completa. eficiente, completa, né? 360 de 360, energia, né? Fábio, O que a exato. que a Intelbras busca, né? A gente, como BU, assim, energia, a gente quer entregar a solução completa lá na casa do cliente, né? Então, Legal. isso possibilita também o cliente ficar numa única marca, né? Ele consegue trabalhar na confiança ali 100%, né? De ponta a ponta com os nossos produtos ali. É isso. E a gente está falando muito sobre consumidor final, né? Mas a Belfone é um distribuidor Isso, que atende perfeito. uma revenda e aí sim chega até o consumidor final.
Mas eu vou falar ainda mais sobre consumidor final, né? Porque grande parte de quem nos acompanha é um consumidor final, possibilitando até ser uma revenda ou um próprio Isso. distribuidor que utiliza energia solar, né? Oportunidade. Isso aí. Pode ser um lead, né? Pode ser um lead Sempre. também. Pode Então, ser, com certeza. focando ali nos benefícios, né, Adriano? Quais são os benefícios que uma pessoa que está instalando energia solar, ela pesa na hora de decidir realmente investir? Porque é um investimento. Com certeza. Bia, quando a gente pensa, né, em energia solar, acho que é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né? Porque você colocar um produto hoje na tua casa, quando eu falo de materiais elétricos, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que ele é diferente da parte de eletrônicos, né? E aí eu acho que esse que é o ponto, acho que é o grande X da questão, né? Que aí eu falo que a revenda ela tem um papel fundamental para ir ali e mostrar os diferenciais, né? Por que o produto da Intelbras ele é melhor do que o concorrente? E aí eu não estou aqui para poder falar dos concorrentes, mas sim dos pontos positivos da Intelbras, né? São produtos que a gente tem uma engenharia própria, né? Ele foi totalmente estudado, né? Nós temos um pós-venda assim nacional, né? Acho que isso é importante também frisar, né? Pós-venda nacional. Nossas revendas hoje são 100% capacitadas, né? Tanto lá na fábrica quanto aqui também na Belfone, né? Então assim, e aí o consumidor final ele tem que ter essa sensibilidade também junto com a revenda ali de dizer, tá, eu estou colocando aqui um produto que daqui a 3, 4, 5 anos, ou 30 anos, né? Eu vou ter garantia? Acho que esse é o grande ponto, né? É a garantia. Que aí, eu digo, né? Reforçando, a revenda ela tem esse papel fundamental de estar mostrando essas vantagens. E aí é aquele negócio, né? Você vai falar com o consumidor final hoje, ele fala, você conhece a Intelbras? Aquela empresa lá das câmeras. Para segurança, né? Segurança. Não, acho que é realmente Alguns ainda puxam até pelo telefone. Tinha telefone da Intelbras. Interfone também, ainda tem muito. Então, isso, na verdade, nos traz garantia, né? Garantia, assim, de estar colocando um produto que eu posso confiar dentro de casa, assim, né? Acho que esse é um ponto interessante de a gente frisar. Eu acho que a gente, quando fala de energia solar, na perspectiva de investimento, né? É uma compensação, né? Você está trocando uma conta por outra, né? Então, quando o cliente consegue ter essa consciência, sem falar da sustentabilidade, né? Que ele está gerando e tudo mais, mas quando ele consegue ter essa consciência de que é uma troca, né? Tudo bem, no financiamento ele vai pagar um pouquinho mais caro do que ele paga na conta de energia, mas quando a gente consegue mostrar para ele com uma visão clara do quanto isso vai trazer de benefícios para ele, que daqui, por exemplo, 5, 6 anos, dependendo do período que ele financiar, é dele. Né? É dele, ele já não depende mais de ninguém, aquilo ali é dele, ele vai ter que cuidar daquilo como ele cuida de um carro, como ele cuida de qualquer outra coisa, ele tem que fazer as manutenções periódicas, né? Que é mais uma oportunidade de gerar, de geração de dinheiro novo, vamos falar assim, para nossa revenda, né? Porque ele pode fazer um contrato também. Então, muita coisa a gente começa a falar aqui, né? Você vê o universo de oportunidades que realmente tem, né? Porque a revenda ela pode fazer um contrato com o cliente ali falando, vamos fazer manutenção periódica, a cada 1 ano nós vamos lavar os módulos, né? Então também é uma receita recorrente que a gente fala que pode ser gerado pela nossa revenda, né? Pelo nosso parceiro, né? Sim, não, e tem muitas revendas nossas que elas fazem monitoramento, né, dos sistemas do cliente. E aí ele fica monitorando, ele manda relatório, né, de, cara, olha, tá na hora de marcar monitoramento do sistema de energia. De energia, exatamente. E ele fala, cara, olha só, acho que tu não tá gerando ali o que era para gerar, acho que tem que fazer, tá na hora de fazer uma limpeza, né? Então esses são os gatilhos, né, que as nossas revendas precisam ter para poder realmente ter esse dinheiro novo, essa recorrência, né? E acho que isso é algo legal realmente que o Cadu trouxe. E é algo fundamental, né? Para uma boa utilização, para uma boa geração dos módulos também. Exato. Então, é necessário. Eu tendo alguém que me apoie, que realmente tenha esse respaldo de limpeza, de manutenção, faz total sentido eu ter esse parceiro atuando junto comigo, né? Na visão de consumidor final. Exato. Bia, e aí eu tenho até um ponto legal que você trouxe, né, que eu acho que é legal reforçar. E assim, até trazendo agora um pouco para particular, tá? Eu converso com muitos meus amigos, né? Eu quero vender energia solar para todos eles. E aí eu falo assim, e eles falam, Adriano, mas vale a pena botar realmente? Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Né? Se a gente analisa os últimos 3, 4 anos assim, o payback, ele vem melhorando.
na verdade. Apesar de ter, Porque a energia não para de mudança nas subir, né? normas, as bandeiras tarifárias cada É isso vez aí, é isso aí. maiores, né? E aí o país tropical, igual a Bia comentou muito bem, então assim, sempre vale a pena, tá? Sempre vai valer a pena. E aí só trazendo a questão do payback. Hoje nós temos um payback de aproximadamente 2 anos e 6 meses, aí 7 meses. Isso depende da região, Depende mas da tem região, regiões né? que Essa é chegam uma a isso. média. É né? isso aí, é Exato. isso aí. Então assim, é Chegou a muito ser legal. 5 anos Já aí. chegou Chegou a ser passado, 6, 7 anos. Seis, Quando eu 7 comecei há anos, 10 né? anos atrás, era Reduziu 6, 7 anos. bastante, Isso né? aí. Isso aí. E também, falando do consumidor final, isso que é legal também as nossas revendas saberem, né? O público também mudou bastante. Ah, Se a esse gente é um analisa ponto. no passado, a gente pensa muito assim, né? Mas quem que instala energia solar? Ah, é rico, isso é coisa para rico. Mas não. Não, Ou hoje se a em gente dia a gente olha- tem uma conscientização ambiental muito maior também do que no Com certeza, passado. Bia. Exatamente. Não, e assim, aí hoje a gente consegue fazer financiamentos na nossa plataforma, a gente consegue fazer financiamento com Pix, Cartão de crédito. cartão de crédito, tem várias formas de pagamento ali, né? E tá muito mais barato. Acho que isso que é legal reforçar, né? Tá muito mais barato, né? O Fábio comentou muito bem, há 5 anos atrás era um valor, hoje tá quase a metade, se a gente for ver, Ah, né? é. Barateou E muito. o valor da conta de energia só subiu. Só pode ter subiu. vai certeza. subindo. Pergunta se teve alguma redução na conta de Não, energia. de Não jeito teve, nenhum. não teve. Ele não vai de jeito nenhum. Até falando sobre essa questão de comportamento, né? Eu acho que num primeiro momento, né, a gente vê um movimento muito forte do pessoal querendo reduzir conta. Mas tem essa questão também da conscientização. Vocês acham que o pessoal já está fazendo a aquisição de energia solar pensando numa conscientização ambiental? Ou é simplesmente para reduzir conta só? Você acha que o brasileiro ele já está pensando um pouco diferente depois de todos esses anos? Eu acho que isso vem mudando ao longo dos anos, sim, com certeza. A gente até, essa semana, curiosamente, a gente recebeu da fábrica lá como está a sua emissão de carbono, né? Então, a gente recebeu um e-mail lá para cada um preencher qual que é o percurso que faz, qual que é o meio de transporte que utiliza. Então, a gente tem uma questão aí hoje de carros elétricos também, né? Que é uma oportunidade para a gente também com energia solar, com os nossos carregadores veiculares. Mas eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele vem se conscientizando em relação a isso, né? Então, Sem ele vem, dúvida. não é só a economia, né? Mas o quanto a gente precisa cuidar do nosso país, né? Do mundo, na verdade, né? Não só do nosso Claro. país, né? E aí a gente vê esses movimentos globais ali para redução de carbono, né? Para melhorar isso. E eu acho que cada um... e essa nova geração também que vem vindo, ela vem mais preocupada com esse movimento, né? Tem uma consciência diferente, né? Exato, exato. Sim. Então, a gente realmente vê que isso começa a fazer parte da cultura, da nossa cultura, do nosso dia a dia, né? Esse tema é um assunto cada vez mais tratado e mais polêmico, e eu acho que o governo em breve deve fazer algumas ações nesse sentido para beneficiar realmente quem tem e quem está poupando o país, né? Com essa redução de emissão de gases aí, né? Então, eu acho que tudo a gente precisa pensar de uma forma positiva e de que forma a gente pode pulverizar isso de uma forma mais, como poderia dizer assim, mais extensa, né? Para a gente Exato. conseguir alcançar mais o nosso público, né? E o cliente final ali, de novo, a gente falando do cliente final, mas para que ele realmente consiga entender que isso é uma coisa que não é só economia, né? Não é só economia. Sim, exato. É mudança, né? De patamar, assim, no sentido de, Tem que tipo... educar os caras, educar né? os Isso, Para que eles isso. também É eduquem o desconstruir, né? consumidor, né? Você precisa Dá uma E nós, desconstruída. como fabricantes, né, a gente vem conversando muito isso com o marketing. Nosso marketing ele vem se posicionando dessa Exatamente, forma para o exatamente. mercado, né? Que não é só aquela frase, né? Ah, economize até 90% da sua conta de energia. Exatamente. Né? Não é Aquela- só isso, né? Não é só e a isso, gente hoje exato. Isso é ótimo, mas não é só isso. A Não é gente só começa a ver coisas do tipo, você vai tomar uma cerveja, já tá escrito lá, produzida 100% com energia solar, né? Você tem alguns cases assim, né, nesse sentido, né? Então, hoje a energia solar está em todo lugar, né? Em tudo que você consome ali, boa parte das empresas. E as empresas já começam a vender isso de uma forma... E você já começa a olhar assim, esse cara produz com energia solar, então eu vou comprar Vou dele. comprar dele. Diferente, né? Tá mais Sim, preocupado. Exato, As exato. pessoas levam isso em consideração. Com Tá certeza. mudando muito na mentalidade das pessoas. Isso é muito legal, né? A gente vê o nosso país ele, né, evoluindo nesse aspecto também, né? E é necessário, né? A gente Total. fala de um momento muito sensível em relação ao mundo, aquecimento global. Perfeito. Mas vamos focar sobre energia solar e sobre a Intelbras, né? Qual que é o principal, Adriano, diferencial da Intelbras em relação à energia solar on-grid? Legal. Acho que o grande ponto que eu gosto de colocar aqui é uma empresa de 49 anos de mercado. Né? Uma empresa que, se a gente for analisar lá atrás, quando a gente começou na parte de segurança eletrônica,
né? Existiam vários fornecedores, né? E aí a Intelbras ela foi crescendo o seu portfólio, né? Ela foi se posicionando no mercado, né? De uma forma muito sólida, né? Com muita transparência também com seus clientes, né? Então eu vejo que o grande diferencial da Intelbras, tratando-se de energia solar, é exatamente isso, né? A gente tem essa transparência com os clientes e garantia, né? E segurança, né? Para que, apesar de que quando a gente fala de energia solar, a venda, né? Hoje ela é diretamente para o consumidor final, né? Junto com a revenda, né? E a Belfone, mas a responsabilidade da cadeia, né? Isso a Intelbras ela garante, né? Acho que talvez seja um ponto assim crucial quando a gente fala de energia solar, né? Que é diferente um pouquinho quando a gente fala da parte de câmera, né? E dos outros segmentos que a gente atua. Mas acho que esse seria o ponto principal, assim, o grande diferencial da Intelbras, segurança no negócio. E acho que é isso, Bia. A gente vem falando isso ao longo do nosso bate-papo aqui, mas a gente preza muito pela qualidade dos nossos produtos que a gente está oferecendo lá na ponta, né? Eu acho que o mercado, de uma maneira geral, as empresas que entenderam que o movimento qualidade precisa existir, é essencial para um negócio que a gente vende, aí, como a gente comentou, para 25, 30 anos. A Intelbras entendeu isso, né? Na verdade, ela já pratica isso há muito tempo, né? Então, quando ela entendeu isso no solar ali, de fato, a qualidade dos nossos produtos é muito boa. Eu falando, vindo de mercado, assim, eu posso afirmar isso com uma tranquilidade. E saber que a gente tem essa preocupação me deixa também como comercial aqui mais confortável para poder fazer a venda, né? Eu sei do que eu estou vendendo e entregando lá na ponta lá. Eu sei de novo, como a gente fala, né? A Belfone é uma extensão nossa, então ela sabe o que ela está entregando para revenda, que é uma extensão da Belfone, e consequentemente o cliente final lá na ponta está recebendo algo de qualidade, né? Então isso é primordial para sustentabilidade do negócio, né? Com certeza. É isso, segurança, né? É isso, Ter isso, segurança, eu como revenda de instalar, eu como distribuidor É a de cadeia, revender, né, de perfeito. distribuir, e eu como consumidor final de ter um produto com qualidade. Se tiver algum BO, porque pode acontecer Pode também, acontecer. né? Eu sei que eu vou ter uma garantia, eu sei que eu vou ter um Perfeito. respaldo ali. Então, é importante esse ponto, né? Porque a gente fala de um mundo, né, muito competitivo e em solar mais ainda, né, devido a tanta importação de produtos, a tanta concorrência também, né? Na verdade, o que eu vejo assim, desde 2019 que a Intelbras ela entrou de uma forma assim, né, oficial no mercado, existiam muitos importadores. E até nós fazemos muitas apresentações assim a nível Brasil, né, e a gente fala sobre isso, né, junto com as revendas, né? E realmente é algo que acontece. E vem acontecendo ainda, né? Muita empresa quebrar. Né? Então o cara ele vai Importador, lá, né? muito É isso. importador Tem quebrar. muito cara de 5 anos Fechou. atrás que nem tá mais no mercado, Exato, já exato. sumiu, né? E esse que é o X da questão. Aí o consumidor final que comprou desse cara, e agora quando der problema? Ele tá órfão, né? Ele tá órfão. Exatamente. Nós lá da fábrica, a gente vem recebendo recentemente assim, muitas ligações, né, de suporte, de consumidores finais, dizendo, cara, eu coloquei um sistema aqui na minha casa e não está girando aquilo que foi prometido, né? E aí a gente vê, puta, ele colocou, né, um sistema lá que não é da Intelbras. E a gente vai lá, vende com todo o nosso suporte e analisa também, né? Porque o cara ele fez um investimento pesado ali, né? Então, aí você vê que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar Sim. cuidado, né? O mercado ele vem dando uma limpa, tá? O mercado ele vem dando uma limpa. Hoje, se a gente for ver assim, já muitos importadores, igual o Fábio comentou, já fechou, Já era. né? Já era, né? Já era. E hoje a gente também, graças a Deus, a gente tem, por exemplo, o Inmetro ali também, de fato, fiscalizando hoje os fabricantes, né? Então a gente viu Pô, aí. que bom, né, gente? Porque Exato. precisava, assim, Exato. de uma força maior, Exato, né? exato. Então esse ano a gente viu alguns fabricantes de módulos aí prometendo entregar 550, por exemplo, entregando 500 e aí perdendo a questão do Inmetro ali, né? Então é importante que tenha essa fiscalização também, porque é uma segurança, né, para o cliente final, né? Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que essa aqui é para os dois, na verdade, né? A Intelbras entrou em 2019, a gente está em 2025, tem lá uma grande participação no mercado, né? Mas ainda a galera que pensa em consumir a energia solar ainda tem alguns pontos de insegurança, dúvidas. Quais são as mais comuns hoje em dia ainda para a gente fazer uma quebra de Esclarecer. mitos assim para a galera? Não, legal. Tem uma que é bem interessante assim, que daí e é legal a gente externalizar isso, né? Que é, eu moro num apartamento aqui.
e eu queria botar energia solar na minha casa. E aí muitas vezes a gente conversa, tá, mas você trabalha em alguma empresa, é um empresário, né? Tem uma segunda residência? Isso às vezes são dúvidas que o pessoal tem. Né? Por exemplo, eu tenho uma casa de praia, né? Mas eu moro num apartamento, né? Vou lá de final de semana. É a mesma concessionária? Sim, é a mesma concessionária. Tá no mesmo CPF? Tá. Então você consegue instalar energia solar. Você coloca o sistema solar na tua residência, né? E aquilo que você gera na casa da praia, igual o exemplo que eu estou dando aqui, ele consegue também abater essa conta de energia no apartamento dele. Pô, isso é né? interessante. Isso é hein? muito legal. E tem gente que não sabe disso, sabe? Caramba, meu. É, Olha não, só. é engraçado, as perguntas vão mudando, né? Lá atrás, quando a gente começou, o pessoal perguntava muito se o módulo fotovoltaico esquentava a água, né? Por exemplo. Né? Então, aí, existia uma confusão ali, né? Sobre aquecedor e fotovoltaico. Então, era uma dúvida frequente. E até hoje, de vez em quando, você escuta algumas coisas nesse sentido, né? Então, ainda é um mercado que precisa ser muito explorado, né? Tem muita gente ainda que tem dúvidas de, funciona? Realmente funciona? Né? Então, Economiza realmente, né? Exato. Realmente Mas como, faz né? isso. Como gera energia, gera né? Então energia. ainda existe uma desconstrução que precisa ser feita ali. Mas é muito legal, assim, hoje a gente vê que realmente, hoje como você sempre tem um vizinho ali, de fato alguém na rua ali, algum conhecido tem energia solar em casa, né? Hoje a gente já pode falar isso já, né? E funciona e dá muito certo, né? Mesmo com todas as mudanças que a gente teve na legislação, cobrança do fio B, mesmo com tudo. Lá em 2022 falou-se que o setor ia acabar, né? Não, vai cobrar o fio B, o setor vai acabar. E na verdade foi uma construção que não foi completamente um discurso que foi muito errado, né? E da nossa parte também, né? Eu acho que faltou um pouquinho de instrução, de estudar ali a norma, a regra, para daí a gente entender como isso ia funcionar. E compensa demais, né? A gente, como o Adriano falou ali numa fala anterior ali, sempre compensa. Sempre compensa. Hoje ainda sempre compensa. Então é algo que a gente precisa ir desconstruindo devagarzinho ali, mas faz muito sentido ter energia solar em casa. Aqui tem uma dica também. No ano passado nós fizemos uma campanha, né? Para as revendas de... você instala para um cliente, né? E pede para ele um depoimento. Então tivemos várias revendas em nível Brasil, tá, Fábio, Bia, assim... gravando o vídeo do consumidor final falando qual a experiência dele de ter instalado o sistema da Intelbras, né? E se está gerando ou não, né? Justamente. Exato. Bom da prova, na verdade. E aí fica aqui a dica, né? Para as revendas acessarem o YouTube ali, né? Fazer a busca ali, né? E assim, a gente recebeu vários vídeos. Muito legal o movimento, assim. Então aí você vê realmente os consumidores finais, né? Que instalaram na casa deles, né? E eles falam da experiência, né? Satisfeitos. Realmente aquela conta de energia que era desse tamanho, agora tá bem pequenininha, né? Então, isso é muito legal, né? Até aproveitando o gancho de campanha aqui, Bia, só para a gente falar um pouquinho pro parceiro revendedor da Belfone, que hoje a gente está começando a campanha Top 10 Revendas, né? Aí, ó, já também bota exclusivo de novo aí. Bota exclusivo a de partir novo de aí. hoje aí tá iniciando a campanha que a gente anunciou ali na semana passada, então o revendedor parceiro Belfone aí, fiquem ligados aí que a premiação é bem legal aí. Então, Pô, bacana, gente. hoje a Legal demais. Tem bastante coisa boa para acompanhar, né? É isso aí. Tem bastante oportunidade no aspecto distribuidor, revenda, consumidor final e oportunidade, né, gente? A gente tem pautado bastante sobre isso e pautaremos ainda mais, Com né? certeza. Um tema totalmente atual, um tema muito relevante para trazer mais valor para você e trazer também um impacto positivo no mundo. Por que não, né? Exato, Com isso certeza, aí. com certeza. Bom, gente, a gente tá chegando aqui a parte final aí desse nosso episódio especial, né? Eu queria direcionar a pergunta pro Carlos com complementos do Adriano. O que o instalador parceiro da Intelbras precisa fazer para começar a trabalhar com a solução de solar da Intelbras? Bom, primeiramente, eu acho que ele precisa definir uma estratégia e um foco ali, né? Então, eu venho acompanhando alguns parceiros já de bastante tempo, então, eu até brinquei essa semana, eu conheci alguns, assim, que você entrava lá no escritóriozinho do cara lá, era uma cadeirinha dentro da casa dele, com uma mesinha ele ali atrás, mas aí quando você determina um foco ali, do tipo, eu vou trabalhar com sistemas residenciais, né, por exemplo, e o meu nicho de produto é esse aqui, eu quero ter qualidade, né? Então o cara determina e vai, e tem que ter resiliência, porque vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Como tudo na vida a gente precisa acreditar e correr atrás ali. E aí a Intelbras
facilita um pouco a vida nesse sentido, né? Porque ela oferece treinamento, ela dá um direcionamento. Hoje a gente tem o P&D lá que faz o desenvolvimento de todos os nossos produtos. E aí nós temos, por exemplo, a Belfone aqui, que, de novo, né, uma extensão da fábrica aqui que também faz a revenda estar mais perto do fabricante ali. Então, você consegue... um dos nossos slogans era sempre próximos, né? Então, a gente quer estar realmente perto do cliente de ponta a ponta, né? Não só do nosso distribuidor, mas também da nossa revenda e, consequentemente, do cliente final lá. Mas eu acho que focar num nicho que você quer atuar e saber a relação de produtos que você vai trabalhar. Então, poxa, peraí, quem que vão ser os meus parceiros nessa jornada aqui? Tudo bem, que não seja a Intelbras, mas que tenha qualidade, que o cara traga isso e fala assim, não, eu preciso trabalhar num nicho onde eu sei que eu vou conseguir dar uma assistência para o meu cliente, né? E aí, quando a gente fala de Intelbras, a facilidade é ser um fabricante brasileiro, né? Sim. A gente está aqui, né? É Brasil, né? A gente fala, Brasil. É sangue verde, né? A gente brinca, exatamente. Né? Então, tá aqui no Brasil é uma facilidade muito grande. A gente sabe que a gente vai estar aqui, de novo, daqui a muitos anos. Então, o cara precisa escolher. Não, tudo bem, eu quero trabalhar no industrial. Beleza, foca no industrial, determina o plano, vê quais são os caminhos, o que, que você precisa. É importante ele verticalizar o negócio dele, né? Total. Porque se revenda, você... né? eu quero abraçar o mundo. Você não vai conseguir ter foco e aí você vai se perder no caminho ali. Porque às vezes você vai olhar para um pedido... Por exemplo, a gente pega alguns casos assim que a gente... de fracasso, né? Vamos trazer aqui também que é importante, né? O Adriano tem 5 clientes residenciais lá e de repente aparece um industrial para ele. E aí ele esquece os 5 residenciais lá e foca no industrial e de repente ele perdeu o negócio. E aí ele perdeu 6 negócios, ele não perdeu só os 5 ou só um aqui, né? Então focar e saber o nicho que você... Qual que é a sua especialidade, né? Onde você realmente atua, né? Sim. Então isso é muito importante. Exato. E o processo de entrada, né? Também até corroborando aí na resposta, faça um treinamento aqui na Belfone, né? Exato. Então, as revendas que hoje não trabalham com energia solar, procura a Belfone hoje, obrigatoriamente tem que ter um treinamento, né? Existe uma certificação técnica, né? Que a gente valida as revendas para ter acesso à plataforma solar da Intelbras para ele fazer as cotações, orçamentos, né? Todo o processo de venda ali, né? O Cadu comentou um ponto muito legal, que eu acho que esse é um ponto assim que eu gosto de reforçar. O cliente, a nossa revenda, ela já conhece. Né? A revenda da Belfone que compra a câmera com vocês todos os dias, o consumidor final é o mesmo. Né? Você já instalou a câmera na casa dele. Já agora tá é o momento de ir lá e oferecer para ele energia solar. É um produto né? diferenciado, né? Isso. É um dinheiro novo para ele e você já ganhou a confiança daquela revenda ali, né? Daquele consumidor final. Né? Se o cara já te conhece, pô, o cara instalou a câmera aqui, você não quer agora economizar a sua conta de energia? Né? E hoje a grande maioria das nossas revendas assim que tem sucesso no solar é exatamente essas que vieram, fizeram um treinamento, né? Se especializaram e focaram, né? E focaram realmente no público. Qual que é o meu público hoje? Meu público é a residência, né? Que é o cara que eu já conheço, né? Que eu já tenho ali o contato dele, né? Muito bom, gente. Bacana demais. Bom, vamos para os recados finais. Vou abrir para o Cadu, passamos para o Adriano e a Bia na sequência. Bom, primeiro, novamente reforçar e agradecer aqui o convite para participar dessa edição aqui do Belcast. A gente está muito feliz, né? Com certeza. Tô de volta em São Paulo aqui, né? Eu morava aqui em São Paulo, fui morar lá em Santa Diretamente Catarina. de Santa Catarina. Tive que fazer esse sacrifício de ir lá para Santa Catarina. chato, né? Chato. Mas a gente espera contribuir com vocês aí. A gente tem cada vez mais estado próximo dos nossos parceiros, porque a gente sabe quem realmente é responsável e quem está disposto a fazer um negócio diferente, né? Então isso também faz muita diferença para as revendas, traz uma segurança, né? Traz um conforto ali, você saber quem procurar, você sabe que você vai ter uma resposta, você sabe o quão toda a equipe é muito séria, né? Então a gente fica até mais confortável, que esse bate-papo foi bem descontraído aqui, porque a gente está em casa, né? A gente se sente em casa, né? Então bom. A gente fica bem tranquilo ali de conversar, de expor as nossas ideias, nossas opiniões. E a gente está junto, vamos junto. A Intelbras, de novo, a gente tem feito uma ação de marketing para estar mais próximo da nossa revenda, né? A gente começou uma campanha hoje ali dos top 10. A gente quer premiar o pessoal ali, a gente quer reconhecer, cada vez mais a gente quer fazer isso. A gente começa a rodar um pouquinho mais o Brasil, aí eu e o Adriano, a gente começa a fazer algumas visitas ali. Começamos aqui com vocês, então é um momento especial para a gente, é o start inicial aí, a gente, né? Então
Obrigado novamente pelo convite aí, tá? É um prazer ter É participado muito aqui com importante ter vocês. vocês aqui, muito legal, né? Essa parceria se estende. A Belfone passou por um longo processo de Sim. revitalização agora em 2025, né? Então a gente vem com essa novidade de solar, com foco, com direcionamento, também com pessoas capacitadas para te atender e para também conduzir aí as possibilidades de oportunidade financeira. É Muito isso aí, bem. Bia, verdade, com certeza. Eu também queria agradecer, né, aqui a abertura, né, e o convite aqui da Belfone para a gente poder estar batendo esse papo aqui entre amigos. E eu queria, né, realmente reforçar isso, né, que as revendas, né, procurem a Belfone aqui, né, que a Belfone está, né, com esse processo de revitalização, como a Bia comentou, né, com uma equipe bem estruturada e capacitada para poder ajudar as revendas. Mas eu acho que o ponto principal que as revendas também saibam que a Intelbras está muito atenta, né, ao mercado solar, né? Nós viemos realmente para a gente ganhar mercado e nos posicionar realmente como, né, um player né, player one aí, né? Obviamente com muita humildade e transparência, né, junto com nossos clientes, mas realmente a gente veio para ser o número 1 aí, assim como a gente já é aí nos nossos portfólios, né, Claro, de câmeras e etc, né? Legal. O Brasil não vem brincar, não, maluco. certeza. Vai brincando. Vai lá, Bia, recado final. É isso, gente. Fica aqui meu muito obrigada mais uma vez, né? É muito importante tê-los conosco nesse Belcast que tá imperdível. Então, se você gostou desse episódio, deixe a sua curtida, deixe seu like. Comente aqui nos comentários também se você gostou desse episódio, se tem alguma dúvida. E no mais, vem para a Belfone para você tirar suas dúvidas. Certo, pessoal? É isso Muito aí. obrigada. Foi muito importante esse episódio. É isso aí, Fábio, gente. tem algum recado final? O recado final é para você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir aí as nossas redes sociais da Belfone. Tá legal, pessoal? Então, hashtag Vem pra Belfone! Valeu, Obrigada! pessoal. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. gente. Valeu, gente. Obrigado. Top!